Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Alana. É um prazer, Alana, estar aqui com você. Estou muito feliz que você está aqui. Seja muito bem-vinda ao canal. Quero dizer a todos aqui que o episódio de hoje está com o apoio do grupo Acalásia Brasil. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link do time lá da Juliana, para se você que tem acalásia, quiser saber um pouco mais sobre tratamentos, para você entrar em contato lá com o pessoal. Agora vamos para a história da Alana. Alana, me conta, como foi que tudo começou? Você foi lá na infância ou você já era adulta, um belo dia aconteceu algo que você hoje sabe que já era acalásia? Bem-vinda. Olá, então, meu nome é Alana, eu tenho 29 anos e eu sou aqui de Curitiba, né, no Paraná, e eu calculo, assim, que a minha jornada com a acalásia começou em setembro de 2022, mas eu só fui diagnosticada em junho de 2025. Dia 11 de junho de 2025 saiu o meu diagnóstico. Então, eu passei coisa de 3 anos sem saber o que eu tinha, tinha alguma coisa errada, e 2 anos desse período eu estava fora do Brasil. Então, foi bem complicado. Mas demorou, assim, eu falo que foi setembro de 2022, porque foi quando eu tive meu primeiro engasgo. Eu estava trabalhando, eu tinha infelizmente esse hábito de comer trabalhando, eu já trabalhava numa eu sou bacharel em direito, né, e atuava como controladora jurídica, então, só para explicar, né, era um ambiente de muito estresse, ainda era home office, e eu trabalhava num escritório a nível nacional, que eu tinha muita demanda, eu cuidava de cerca de 6 equipes, assim. E daí eu parei, eu não tinha muito tempo para parar, almoçar com calma e fui comer. Eu lembro que era um frango um pouco seco, engasgou, parou, nada funcionou. Eu parei de conseguir respirar. Eu estava sozinha em casa. Foi assim. Eu lembro porque eu fiquei muito assustada no dia. E eu calculo assim como o primeiro ato assim do que virou anos depois, né? Mas começou dessa forma. E até então, você tinha algum problema de azia, alguma coisa ou não? Assim, era tudo tranquilo, um belo dia parou ali. Não, na verdade, desde os meus 16 anos eu tive que começar a fazer, e eu acho que em 2022 eu devia ter uns 24, assim, não sou muito boa de matemática. Mas desde os meus 16 anos eu comecei as minhas primeiras consultas com gastro. Com 19 ou 18 eu fiz a minha primeira endoscopia, fiz tratamento de H. pylori. Então tudo começou com uma gastrite nervosa que acho que provavelmente ali com 22 anos, eu fiz o tratamento de H. pylori e tal, não sei o quê, teoricamente estava tudo bem, mas eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, muito estressada, muito agitada, muito ansiosa, e mais ou menos ali em 2022 eu acabei indo num hospital de nariz, Eu tô rindo. de otorrino, num hospital de referência aqui em Curitiba, porque eu tava com supostamente eu tava com uma faringite de repetição, que normalmente as pessoas têm muita amidalite, eu não, eu já tinha faringite, e daí eu fui lá acreditando que eu estava com faringite, eu cheguei lá e falaram, não tem nada, provavelmente é refluxo. E daí em 2020, com 22 anos, mais ou menos, daí eu voltei pra gastro, ela falou, não, então vamos tratar refluxo. E daí eu fiz alguns tratamentos e tal, mas daí era aquela questão de mudar a alimentação e tal, e assim foi seguindo. Vida normal, juventude, faculdade, então era muita cachaça, muito rolê, dormir mal, enfim, né? Mas fui tocando normal, assim, não tinha. Antes dessa situação em 2022, eu não tinha tido nenhuma situação de entalo mesmo. O que eu tinha era aquela, às vezes, uma azia, às vezes, o que eu senti, às vezes, que teve alguns episódios que a gente lembrou recentemente, assim, eu tava conversando com a minha mãe, um pouco antes de eu sair do Brasil, assim, tinha algumas vezes que do nada vinha uma azia de mim, corria, daí eu falava, água, 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 e daí eu tomava água e passava, mas eram umas coisas, assim, muito estranhas, assim, Será mas, que já era o espasmo?
Não sei, já era bem esporádico, assim, então eu não conseguia mensurar, né, ou ver um padrão para falar assim, não, vou no médico e tal. E daí, antes de eu sair do Brasil, em janeiro de 2023, eu fui numa outra gastro, porque daí não era minha gastro de referência que eu tenho a vida inteira, assim, já virou amiga de família, assim, minha gastro é tipo, eu fui numa outra, no plano de saúde que eu estava na época, e ela fez um exame, eu expliquei, né, os sintomas e tal, ela fez a Mas isso endoscopia. você já. Aí depois do primeiro entalo, você começou a observar mais entalos? Não, porque daí eu não tive mais em outubro. Outubro não, desculpa, em novembro de 2022 eu perdi o emprego porque eu tive um burnout. Então eu estava numa situação psicológica bem conturbada, assim, naquele período. Eu tinha acabado de... Em 2022 eu perdi um amigo que morreu de uma forma muito trágica. Então tudo isso impactou, né? Eu tive que... Obviamente houve aquele encaminhamento para psiquiatria e tal, mas aparentemente até novembro já estava tudo bem. Tinha sido em fevereiro essa situação. Mas daí em novembro eu tive esse burnout, eu saí do emprego, daí eu fiquei desempregada em novembro, e daí dezembro eu comecei a voltar a ter dificuldade para comer, mas eu levei isso em relação ao estresse, com relação ao desemprego, às preocupações, e daí em dezembro eu fiz como taxa, né, freelancer num restaurante, que era um turno de 12 horas. E foram 2 semanas assim, todos os dias, e quando eu viajei no final do ano para o ano novo, eu tinha perdido 10 quilos. Nossa! Só que eu levei isso em consideração ao trabalho. Não, eu não observei que eu não estava comendo nesses turnos de 12 horas. Tipo, por quê? Porque eu já tinha aquela dificuldade, mas eu tenho infelizmente um hábito horrível de relevar a dor, relevar o incômodo. Eu vou levando, tipo assim, eu até esqueço que tem aquele probleminha que tá. Então eu não consigo nem te relatar assim como é que foi naquele período, se aumentou os entalos, não, porque eu normalizei não A comer. vida, né? Então é Eu comer falei, não, é pouco normal. ali, comer pouco, ou mastigar devagar, talvez, né? E ir trocando os alimentos, e eu acho que foi assim um processo dos 3 anos. E tem coisa assim que eu nem me lembro. Se perguntaram pra mim assim, quando que você trocou de comida seca, né, ou arroz e tal, para comida pastosa? Eu não sei nem te dizer, porque eram coisas que eu ia fazendo e alterando sem nem perceber que eu estava fazendo aquilo. Você foi percebendo que a comida mais molinha era a melhor de De se engolir. alimentar, né? Ou E daí às você não vezes, tinha, você tinha a regurgitação? muito, muito. Eu vomitava muito. Era um negócio assim. É óbvio, né, que daí isso são sinais que hoje eu entendo que era calásia, mas houve um isolamento social muito grande, um sentimento de ansiedade, e a depressão em si, né, porque o isolamento faz isso. Algumas pessoas que eu conversei depois, eu percebi que era um sintoma da calásia, que é tipo, quando você sai e vai num restaurante ou num lugar que tem comida, você procura, na hora que você chega, você procura onde está o banheiro. E só depois que falaram em um grupo que eu tava sobre procurar o banheiro, eu falei, então não sou só eu. E daí você evolui disso, de parar de procurar o banheiro para começar a não ir. Você fala, não, vai ser muito estresse. Não, não. E daí você começa a se isolar, assim, sabe? Ou tipo, coisas que eu fazia, por exemplo, daí tinha períodos, eu chamava de crises, antes de saber que era calásia, tá? Mas era assim, tinha períodos que eu conseguia comer a comida pastosa, beber líquido e tal, e quando eu chamava de crise um período que daí nada descia. Nada descia, era tipo nem água, eu não conseguia, era nada, nada. Então, assim, Jennifer, eu perdi 35 quilos. Nossa. E aí você foi lá no médico no início de 2023? Tentei fazer o exame, fiz a endoscopia, ela falou, e daí eu falei todos os sintomas e tal. Eu falei, não sei, isso não me parece uma gastrite e tal. E daí a médica, assim, eu inclusive tenho um trauma gigantesco dessa médica, porque eu fui com muita esperança de. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu não sabia o que que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E daí lá em janeiro de 2023,
Eu lembro que eu esperei assim, eu fiz o exame e era tipo um tempo de um mês para eu ter a consulta. E daí eu fiquei nesse um mês com uma esperança gigantesca, tipo assim, eu falei, cara, ela vai saber o que que é. Daí eu tinha visto alguma coisa no exame que parecia que indicava um diagnóstico, assim, né? Até falei com alguns amigos médicos, falei, o que que é isso e tal. E eu criei uma esperança, assim, gigantesca. Na hora que eu cheguei lá, ela me destruiu, assim. Foi um negócio, tipo, não, não é isso. Tipo, começou a encarar como uma questão apenas mental Nossa. e me mandou embora para casa e desejou boa sorte. Eu sei que, assim, eu desabei. Eu saí dessa consulta, assim, chorando, 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 assim. Nossa, foi horrível, assim, foi Mas traumático. no diagnóstico da endoscopia não dizia nada? É tipo Não, assim, por exemplo, o esôfago não estava mega esôfago? ainda não estava. Em 2023 ainda não estava. E não indicou, assim, sabe? Eu já tinha os entalos, eu já tinha. O início dos vômitos eram muito raros, mas tinha um início de vômito ali. E, e não indicou. Daí, o que que eu fiz? Eu falei, eu tenho que ir, eu tô na idade limite para fazer esse intercâmbio, para fazer um intercâmbio de au pair. Então, eu, Hum. eu fui para os Estados Unidos e eu tava com 26 anos. E, né, eu tava 26 anos e 6 meses quando eu fechei o programa, e eu tinha até 27 anos para embarcar. Meu aniversário era em julho de 27 anos. Eu não podia entrar nos Estados Unidos com 27 anos. Tinha que ser, tipo assim, 26 anos e 11 meses e horas, assim. Não podia dar 27. Por uma limitação do programa mesmo. E eu sei que eu corri, aconteceram várias coisas. Eu perdi meu cachorro nesse processo, então foi bastante traumático, sim. Eu fumava muito. Eu fumava, assim, muito. E quando minha cachorra faleceu no carnaval, em fevereiro, início de março ali, eu parei de fumar. Do nada, assim. E fui fazer um intercâmbio e tal. E foi em junho, final de junho, dia 27 de junho, eu embarquei para os Estados Unidos. Consegui chegar antes do meu aniversário e tal. Só que daí eu já estava num nível de estresse muito grande. Aqui no Brasil já tinha, por exemplo, eu fiz uma despedida com a minha família uma semana antes. E daí eu chamei uma equipe para fazer não tapioca, crepe, aquele na chapa e tal, que recheia. Vomitei. Na despedida dos amigos no bar, vomitei. E era assim, Mas normalizando. aí você meio que levava assim, ah, eu tô nervosa, eu vou embora, né? Outro país, outra língua, longe Eu de tô casa, né? Complicado nervosa. também, né? Tipo, você fala, não, tô nervosa, só isso e tal. É, e não encarava mais como uma questão de doença, né? Você falava assim, não, só é nervosismo, meu organismo encontrou esse mecanismo para lidar com o nervosismo, então vai ser isso. E daí eu embarquei para os Estados Unidos, e daí no voo, vomitei no voo. E daí quando eu cheguei lá na primeira família, a mãe, que era uma pessoa bem complicada de se lidar, nas primeiras vezes, assim, que ela tinha conflitos comigo, eu, tipo, pra falar de coisa séria, assim, ela sempre optava por falar comigo no momento das minhas refeições. E era batata. Ela começava a falar, eu tinha que sair correndo vomitar. Ela achava super estranho, eu achava super estranho, mas vamos relevar isso. E o que aconteceu? Eu não fazia refeições com a família, eu tinha como se fosse um puxadinho, assim, atrás da casa deles pra mim, pra eu morar, né? Eu fazia todas as minhas refeições lá. Eu não comia nada com eles. E ela parou de falar. Ela percebeu, eu acho, assim, eu não precisei falar nada, mas ela percebeu que, tipo, eram coisas que me deixavam um pouco nervosa. E a coisa. E daí foi nesse período, quando eu tava lá, eu falei assim: não, tem alguma coisa errada. É refluxo. É refluxo. E daí eu procurei nutricionista no Brasil. E daí eu comecei a fazer acompanhamento nutricional. Eu comecei a Mudar a fazer. alimentação, assim, para tentar não ter mais o refluxo, né? Porque é refluxo, isso é refluxo. Daí foi tirado o café. Daí foram, assim, várias restrições que eu normalizei. Foi tirado o café, foi tirado. Eu tenho intolerância à lactose também. Então, tipo, tudo, por exemplo, vou fazer um macarrãozinho com molho.
Ah, não sei o que, eu vou fazer. Só que tinha uma questão, eu estava em outro país. Os hábitos alimentares eram diferentes. Então, assim, a minha nutricionista, eu tive duas grandes questões com a minha nutricionista. A primeira que eu tive, que foram várias, né? Mas a primeira era que ela queria que eu fizesse arroz e feijão. Eu falava assim, eu não sei nem aonde encontrar, assim, e eu nunca comi um arroz com feijão naquele país que tivesse 1% do gosto de um arroz feito na minha casa aqui no Brasil. Não sei te explicar, tá? Não faz sentido você comprar as mesmas coisas, alho, cebola, não fica o mesmo gosto. Não adianta, assim. E ela queria que eu comesse essas comidas, tipo, daqui. Eu falava assim, não tem como. Tipo, não tem como. E daí eu tentava me empenhar para fazer vários potinhos de comida para ter durante a semana e tal. E uma outra questão era que daí ela iniciou como muito nutricionista, infelizmente, um processo de emagrecimento, né? Tipo, um protocolo de emagrecimento. E eu ficava, tipo assim, eu não sei se eu quero emagrecer, eu quero conseguir comer. Tipo, antes de eu comer certo, eu preciso conseguir comer. E o negócio foi agravando, e daí eu fui tirando, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu ainda tomava cerveja de vez em nunca. Daí eu tirei. Tudo tudo com gás, tudo que fermenta. Então, vinho, cerveja, refrigerante, água com gás, tudo. Nada podia ter gás. Então, a minha vida era baseada em água, chamate e de alimentação, acho que batata. Eu comia bastante batata. Tipo, purê de Batata batata. amassada, era. Batata amassada e chamate, assim, e chocolate. O chocolate era uma quantidade de compra de chocolate, assim, absurda, sabe? Tipo, e depois eu descobri que muita gente com a Calásia sobrevive à base de chocolate durante um tempo, né? Agora o problema vai ser me livrar desse hábito, porque ainda, né, enfim. E, e daí eu fui piorando, assim, eu tentava fazer as coisas, fui piorando em novembro de 2023, isso foi em junho, né? Eu me mudei em junho. Em novembro de 2023, eu vim para o Brasil por 5 dias. Eu consegui uma folga lá, porque minha host family ia viajar e tal, e eles me liberaram no Thanksgiving, falaram, venha para o Brasil. Eu tive 5 dias no Brasil. E foi assim, eu passei mais tempo nos aviões vindo, porque eu comprei a passagem mais barata do que aqui, especificamente. E daí, quando eu vim para o Brasil, eu aproveitei para ir no dentista e tal, eu aproveitei para ir na minha gastro, que é a minha gastro lá de antigamente. Falei, ó, tem alguma coisa errada e tal. E daí foi quando a minha gastro, maravilhosa, não culpo ela, assim, né? Eu acho que é um processo natural. Ela me colocou no remédio psiquiátrico. Ela falou: não, Hum, isso é ansiedade e tal, remédio psiquiátrico e pantoprazol. E me mandou, porque não teve tempo de eu fazer exame. Me era sinto um só o pouco. relato, né? E eu me sinto ainda um pouco culpada naquele período de eu não ter ido fazer o exame quando eu vim para o Brasil. Porque daí, no período que eu vim para o Brasil, a minha mãe teve noção da situação que eu tava, porque a gente não fala para a família. Mas ela teve Ela noção. percebeu talvez o emagrecimento, como você estava abatida, né? Porque passou esses 6 meses fora, né? E também Então tem deve aqui. ter sido um choque para ela, né? Não, e as noites que eu dormi em casa, a primeira noite, eu tinha dois cachorros, tá? Um faleceu, uma tá viva, que é a Filomena, agora a gente adotou mais uma. Mas a Filomena foi dormir comigo na cama, desde a primeira noite. E a Filomena foi acordar minha mãe de noite, porque ela falou: a menina tá morrendo. Eu acordava, eu acho que eu fui tentar comer as coisas do Brasil que eu tava com muita saudade, e beber e festar, porque eu fiz festa de polaco, entendeu? Foram 5 dias e todo dia tinha um rolê, todo dia eu queria ver alguém, porque era 5 dias, mas vamos Vamos agilizar, viver, né? Queria vamos viver, né? viver, assim. Intensamente. E daí eu queria comer tudo, então eu queria comer coxinha, eu queria comer pizza, eu queria comer comida japonesa, eu queria comer tudo, tudo que você imaginar. E beber também, né? Bebida brasileira, caipirinha, não sei o quê. Na época, eu acho que eu já não tava tomando nada que fermenta, né? Que daí era o que eu acho muito engraçado, que eu falava para as pessoas: não, não, eu não tomo cerveja nem vinho, só cachaça e vodka. Daí as pessoas falavam. Eu falei: não, é por causa da fermentação e tal. Essa era a explicação que eu dava na minha cabeça, aquilo funcionava, entendeu? Não que eu bebesse grandes quantidades, mas assim, quando eu tentava, né? E daí. E foram as 4 noites que eu dormi aqui em casa, assim, minha mãe enlouqueceu, porque era a noite inteira vomitando. Eu não conseguia dormir, não tinha uma posição, assim, vomitando muito, 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 muito. E Porque lá, tudo que tu conseguia consumir durante o dia, à noite voltava. Aí, na verdade, eu acho que aí tu já estava com megaesôfago, né? ele não processava, mas assim, na época.
beleza, normal e tal, fui no médico, tentei. E aparentemente, em alguns termos, ele deu uma equilibrada, assim, eu voltei para os Estados Unidos. Em abril de 2024, eu mudei de família, então eu mudei de estado, fui para uma outra dinâmica. E em abril, quando eu fiz essa mudança de estado e de família, foi depois de um grande trauma na primeira família, porque o pai da família tentou me bater. Meu Deus. Eu já estava trocando e tal, não sei o que, foi uma confusão assim. Então, mentalmente, foi muito desgastante. Eu cheguei na outra família muito traumatizada, assim, e com medo dessa questão do tipo, meu Deus, eu vou continuar vomitando na frente deles e tal, não sei o quê. E aparentemente estava tudo bem. Por que estava tudo bem? Eu tinha mudado totalmente minha alimentação, eu comia coisas muito específicas e eles também repararam aqueles meus mecanismos, tipo, eu comia separado de todo mundo, eu comia coisas específicas, de vez em quando eu sumia, porque eu aprendi, olha isso, eu aprendi a controlar o vômito para fugir, para dar tempo de fugir para algum lugar, para ser discreta e vomitar, Sem tipo as assim, pessoas perceberem, né? sem as pessoas perceberem, sem fazer muito barulho. Tipo assim, eu comecei a identificar, tipo assim, vai descer. Não, não vai descer. Mas não é que descia, vai acomodar ali. Aham. Eu tinha a sensação que descia. Hoje eu sei o que que desce. Hoje eu sinto realmente que desce, mas na minha cabeça tava descendo, né? E é óbvio que eu também não tinha essa compreensão descer ou não descer, tipo, que era algum problema no esôfago, né? Tipo, você não. Antes Sim, você. passou aqui, a gente já estava dando graças a Deus, né? Perfeito, desceu. Era essa a informação. Na minha cabeça era tipo, então eu não vou vomitar, tá tranquilo. E, óbvio, ambientes públicos, e lá, uma coisa que me ajudou. É uma coisa ruim, mas que me ajudou muito, como eu trabalhava dentro de casa, vivia em função das crianças nas duas casas e não sei o quê. Eu meio que me acostumei com o isolamento. O isolamento social era uma coisa normal para mim, porque eu estava dentro de casa o tempo todo. Era tudo muito caro para sair no final de semana ou quando eu tinha folga. E. Pera, acho que eu. Saúde. Obrigada. Então, para mim era normal ficar enfiada dentro de casa o tempo todo, e eu não tinha aquele conflito de ter que me expor ao mundo, sabe? Então era tipo, eu já sabia o cálculo para ir até o banheiro da casa vomitar, né? E os vômitos foram aumentando. Eu sei que mais ou menos em junho de 2024, os sinais eles iam e voltavam, era uma gangorra, assim, sabe? O mal-estar, eu tinha consultas online com a minha gastro, falava, como é que tá? Melhorou isso, mas piorou isso. E daí foi indo, assim, dela foi E você tentar. acha que tinha a ver um pouco com os estresses do dia a dia ali? Com certeza, era um negócio tipo. Por isso que cada vez mais todos os sinais colaboravam para Coisa psicológica, uma né? questão psicológica, porque você olha e fala, não, tipo, tá tudo bem, é porque eu tô longe de casa, porque eu tô passando por essa situação de conflito, porque eu tô nervosa com aquilo. Eu tive uma crise, 3 dias sem comer. Foi porque, sei lá, briguei com a minha mãe, daí eu tô estressada, sabe? Tipo, e daí minha médica, mais ou menos em junho, tentou trocar a medicação pro Inzelme, para tratar refluxo. Ela falou, não, é refluxo, então vamos colocar um medicamento que é melhor para refluxo. E daí era sempre um procedimento, porque era assim, vamos trocar a medicação, vamos trocar a medicação. Daí eu tinha que achar alguém no Brasil que estava indo para os Estados Unidos, que aceitasse trazer o medicamento, que não cobrasse milhões e que a pessoa chegasse em tempo para. Então era tudo assim, sabe? Tipo, beleza, vou comprar medicamento, então tem que comprar para 3 meses, porque eu não sei quando que eu vou achar outra pessoa que está vindo do Brasil que possa trazer para mim. Teve uma vez uma menina que. Os medicamentos, né? Teve uma vez uma menina que eu sei que ela mandou o medicamento do Texas. Tipo, e ela veio de São Paulo e eu nem sei como é que eu fiz para o negócio funcionar. E chegou meu medicamento em casa e fiquei mais 2 meses ali com o medicamento. E daí, quando ela trocou o medicamento também, foi todo um trabalho para conseguir comprar e tal. Teve um período que eu consegui uma receita de uma empresa, do consultório na Flórida que tinha médicos brasileiros que daí conseguiam gerar, porque lá as receitas médicas, não é você vai lá com a receita e compra na farmácia, ou você chega lá, por exemplo, o pantoprazol aqui é liberado. Lá não, você tem que ter.
a receita. E mesmo com a receita, você tem que escolher para qual farmácia você vai mandar a receita e você paga o valor lá da farmácia. Então, tipo assim, quando eu consegui converter minha receita para os Estados Unidos, a primeira farmácia, antes de eu conseguir lá um valor mais baixo, a primeira farmácia era coisa de tipo, só o remédio, só o estalopram, né, que era para o mental, era coisa de US$ 150 por mês, assim. Nossa. E deu ali, realmente, não tem como. Tipo, não tem, eu não faço isso, tipo, eu ganhava muito pouco dinheiro, né, trabalhando lá, morando na casa da família, então, tipo, não tem como eu bancar isso, assim. No fim das contas, consegui um mais barato e tal, que era, tipo, o pantoprazol e o estalopram era coisa de US$ 20 por mês. Tive que abandonar o Inzelme, porque o Inzelme não resolveu, piorou muito, e daí foi, acho que, o primeiro alerta da minha gastro. Ela falou assim, talvez não seja refluxo, Refluxo. porque se fosse refluxo, esse medicamento teria dado certo. Por que que piorou o quadro? Daí voltei pro pantoprazol e daí eu fiz várias coisas, por exemplo, tentava tomar o estalopram de noite, daí ela tentava trocar, daí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a comer pela última vez no dia 5 horas da tarde. Para Foi tentar conseguir dormir à noite, né? para conseguir dormir à noite, assim. E daí a minha fome foi diminuindo, eu fui perdendo mais peso. E eu fui perceber em setembro do ano passado, de 2024, que eu tinha emagrecido demais. Tipo, eu não tinha me tocado o quanto que eu tinha emagrecido. Porque daí eu vi uma foto minha de setembro de 2022 e comparei com uma foto minha de setembro de 2024. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não é normal. Não é que assim, por um lado, você, né, mulher toda vez que quando emagrece fica feliz, mas falei, cara, não, não, tá estranho. Tá estranho. E daí acontecia, eu viajava com algumas pessoas e tal, uma vez por mês eu me organizava para conseguir viajar internamente nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo era sempre uma preparação com os amigos e conhecidos. Era sempre um tipo, eu tendo que dar explicação. Então, talvez a gente vai sair para comer e eu vou vomitar. Mas não fica preocupado, não fica nervoso. É normal. E daí eu comecei. Ai, é horrível, assim. Minha mãe lembra disso, porque daí em novembro ela foi me visitar lá, né, nos Estados Unidos ano passado. E assim, eu comecei como eu pegava alguns aviões lá, avião é mais barato e tal, eu comecei a colecionar sacos de vômito de avião. E eu Nossa, saía com um estoque na minha bolsa para qualquer lugar que eu fosse. E a coisa, assim, foi piorando, assim, mas eu tava, como é que fala? Não estagnada, mas eu tava tipo assim, tá tranquilo, é uma condição. acostumada, né? Me A acostumei. gente, o ser humano, ele é fogo, assim, a gente consegue de fato se acostumar com tudo. Exatamente, daí em novembro, só que daí o que que aconteceu? Em novembro de 2024, e fui sobrevivendo, tá? Viajando, vomitando e tal, não sei o quê. Em novembro de 2024, eu consegui uma promoção de passagem para minha mãe ir me visitar. Daí eu tinha no ano anterior já feito ela tirar o visto e tal, não sei o quê, e daí eu consegui fazer ela ir me visitar. Uma semana antes dela chegar, eu já parei de comer. Não conseguia comer, e daí a gente fez algumas viagens lá interna. E eu acho que naquele período dos 10 dias que ela ficou comigo, ela percebeu o tamanho do problema. Que eu não estava, tipo, ela Estava muito percebeu, focada também no que tinha ido fazer lá, né? então, tipo, é isso que eu tenho, eu não posso voltar pro Brasil agora, tipo, não tem solução, eu sou assim. E, e daí ela me falou, engraçado, quando a gente foi fazer a cirurgia, ela falou, acho que para uma amiga minha, né? Eu tenho uma amiga que mora em Natal, foi encontrar a gente lá de uma pessoa e tal. E ela falou, acho que foi para minha amiga ou para minha tia, que também foi, né? Mas, tipo, ela falou assim: quando eu fui visitar a Lana lá em novembro, a minha vontade era de falar: faz essa mala e vamos embora. Olha a situação que você tá. Mas ela não falou nada. Ela não falou nada, tipo assim, porque ela sabia que não adiantava, tipo, brigar e tal. Era uma decisão que tinha que partir de mim. Mas eu fui aguentando, só que depois que ela foi embora, eu ainda, tipo, ela voltou pro Brasil, no aeroporto no meio da nossa viagem, e eu fiz uma viagem de acho que mais uns 5 dias pro Alasca.
E era uma coisa que eu tinha muita vontade desde que eu tinha ido pra lá, e foi assim, eu falo que o que me salvou mais alguns meses nos Estados Unidos foi essa viagem, porque mesmo eu continuei não comendo, tá? Foram mais 5 dias sem comer. Eu acho que naquele período eu tive ficar uns 20 dias sem conseguir comer. Quando eu consegui era água e chá, água e chá e chocolate, era isso. E foi incrível, assim, muito lindo, eu me apaixonei realmente. Só que quando eu voltei para minha vida de au pair, voltei para casa, daí e começou o invernão, porque antes de eu ir, quando as pessoas falavam, eu sou de Curitiba, frio, inverno, gente, aqui chove todo dia, realmente, é muito depressivo Curitiba. Mas as pessoas falavam para mim assim, cuidado com a depressão sazonal. Cuidado com a depressão sazonal. Eu falava, ai, gente, que exagero. E realmente, a vida para no inverno lá. Você fica tocado dentro de casa e assim, e é depressivo, porque não tem luz solar, daí tem, né, a explicação biológica e tal. Mas assim, resultado, começou o invernão, voltei da viagem, minha mãe foi embora, abriu todas as caixinhas emocionais do que eu tô fazendo aqui, e eu fui disso pra pior, assim, eu comecei a ficar muito mais deprimida, porque antes eu não, eu ignorava, né, tipo, o não se sentir bem ali naquele E eu espaço. acho que também, como você estava sem se alimentar, a gente vai ficando sem energia também. Eu Não, e lembro eu que eu só queria ficar na cama, assim, vendo Netflix, assim, no escuro, vendo Netflix, assim. não, eu dormia, eu não conseguia nem Imagina assistir tendo que nada. trabalhar, tipo, fazer coisa, ajudar a criança, assim. Eu trabalhava de domingo a domingo, gente. Do horário que a criança acordava ao horário que a criança dormia. E era um negócio assim, carregando criança no colo, tipo, sendo responsável, dirigindo, então coisas assim, muito perigosas e questões de vida, assim, de que aconteceu. Eu falo risco de vida, né? Então, o que aconteceu? Aonde eu parava, eu dormia. Eu dormia, assim, todo o meu tempo livre eu dormia. Eu não fazia mais nada. Eu dormia, tipo, eu tava sem perspectiva nenhuma e também com relação a voltar para o Brasil, o que eu ia fazer. Enfim, e assim foi, sabe? Foi carregando, assim, Natal, Thanksgiving, mas Thanksgiving foi legal, mas assim, Natal também foi legal, só que, tipo, bate aquelas coisas, Ano Novo, daí também, porque essas festas, querendo ou não, são os períodos mais difíceis, né? Festas de final de ano, mas o que acabava comigo todo ano, que era o problema, era o carnaval. Que eu era uma pessoa apaixonada por carnaval. Todo carnaval eu tava com os meus amigos, no Rio de Janeiro, entendeu? Tipo, vivendo carnaval, carnaval, entendeu? Assim, e fantasia, e festerei, ficar o dia inteiro na rua e pulando, e indo na Sapucaí. Tipo, E eu acho que era o momento do ano que eu mais sofria de não estar no Brasil. Era um momento, assim, que eu não podia abrir rede social. Porque eu começava a chorar, porque eu acho que eu entrei numa como é que chama? Numa apatia muito grande por causa da medicação, né? E, enfim, mas uma coisa que me derrubava era carnaval. E daí eu fui aguentando todo o inverno, né? Novembro, dezembro, janeiro. Em fevereiro, na época ali do Oscar, e sem comer também e tal, foi quando eu vi que não dava mais. Eu já tinha normalizado a questão do passar mal fisicamente, mas mentalmente eu também estava muito esgotada. Foi a primeira vez que eu verbalizei. Eu preciso ir embora daqui, preciso ir para casa, não sei o que significa, enfim. E aconteceram várias situações, mas o meu programa terminaria em junho de 2025. Eu voltei para o Brasil em abril de 2025. Cheguei aqui dia 11 de abril. Ufa! Voltei pro Brasil e tal, assim, completamente desiludida, me sentindo uma fracassada, me sentindo muito mal o que eu vou fazer da minha vida. Então, num nível de saúde mental muito destruído. A minha saúde física nem se falava, porque eu tava, assim, muito magra, muito fraca. E daí eu tava trabalhando home office à distância, e daí uma semana depois que eu cheguei no Brasil, eu perdi o emprego, porque eu não tava conseguindo dar conta. Realmente, assim, tipo, eu comecei a ficar muito fraca. Não era só cabeça fraca, era tipo, Sem fisicamente. comer, né? Sem comer, a gente fica sem energia, fica fraca mesmo. Eu não. E eu sempre fui uma pessoa que fazia 30 coisas ao mesmo tempo e tal. E daí, quando eu voltei pro Brasil, aconteceu de novo. Vamos o quê? Fazer o que a gente mais queria fazer quando a gente não tava no Brasil, que é comer. Então eu não tava nem aí se eu ia vomitar. O que que eu fazia?
Eu sei que é horrível, mas eu vou falar. O que que eu fazia? Eu ia lá, comia, eu não me importava se ia descer, se não ia descer. Ia lá, vomitava, voltava, tentava comer de novo. Ah, não, vomitava de novo. E assim ia, tá? E aí alguma coisa ia passando, né? Alguma coisa ficava, mas assim, fui matar minhas bichas de comida brasileira. Então, eu vou comer, vou tomar café da minha mãe, porque lá o café eu achava ele muito ácido, não tomava. Tinha me acostumado, foi bem fácil, assim, mas aqui eu queria tomar um café do Brasil, entendeu? Então era tipo, café, comidas normais, eu tô falando de arroz e feijão, bolo, pão, tipo, não é nada demais, eu tô falando de um pão com ovo, entendeu? Tipo, comida Comidinha do brasileira. dia a dia, né? Comida de casa, assim, arroz e feijão, sabe? Um pedaço de carne. Não sei, perdão, assim, perdão, mas eu acho que a calásia me tornou numa carnívora. Porque a carne, em todo esse período e até agora, ainda não passou essa loucura, tá? Eu nunca fui uma pessoa Eu amo extremamente. carne também, eu sempre digo, quer me deixar feliz, me chama para o churrasco. Mas eu não era assim, e desde a calásia, tanto é que a carne era uma das poucas comidas que eu não tava nem aí se eu ia vomitar ou não. Eu ia comer, e depois, se eu vomitar. Mas era uma coisa assim, parecia assim, animalesca. A minha vontade. E até agora, tá? Eu continuo assim, não me mostre uma carne que. Enfim, comi de tudo, passei muito mal e fui piorando Aí foi muito. na médica. Não, você acha? O que que eu fiz? Tratamentos alternativos. Então, assim, me pergunta uma coisa que eu não fui. Me fala uma coisa que eu não fui, assim, porque foi missa, fui na missa, fui no terreiro, fui em curandeiro, fui em naturalista, fui em acupunturista, E massagista. também porque, assim, você não tinha diagnóstico, né? Então, estava na mente, era espiritual, era. Mas eu também não Não, sei. Eu tenho para mim, às vezes eu penso assim que. Primeiro, eu tenho a sensação, já falei aqui outras vezes, que eu bati na porta do céu e voltei, sabe? Eu tenho essa sensação, assim. Mas eu também tenho essa coisa, assim, de achar que só pode ser uma coisa meio espiritual, assim, não é, sabe? É, é muito estranho. é muito estranho. Eu te entendo, assim, eu te entendo bem. Não, foi uma coisa. E eu fui tentando, assim, tudo que você imaginar de tratamento alternativo, eu fiz, assim. Era não sei o que do chá, vamos tomar chá por 21 dias, mistura de ervas, não sei. O que aparecia na minha frente, e daí eu ia falar com alguém, assim, e daí a pessoa sugeria alguma coisa, eu ia lá e tentava. Tudo o que você. Até encosto chegaram a me falar que eu tava. É um encosto, né? Um trabalho que fizeram para ti, né? E acha tomar banho de água benta. Não, foi assim, muita coisa, e daí na minha cabeça era tô maluca, tô maluca, tô maluca. Como assim eu voltei para casa, a minha angústia passou e eu não melhorei? Como assim eu não consigo comer? E era assim, um negócio assim, porque a minha chefe lá dos Estados Unidos, ela falava e eu concordava com ela, que a gente tinha muito medo que os conflitos aqui do Brasil, porque lá, apesar de tudo, assim, eu ficava um pouco isolada dos problemas do Brasil, né? Tipo, da minha família, da minha vida pessoal e tal. E dela falava que ela tinha medo de eu piorar muito com a minha volta. E eu fui piorando quando eu cheguei. Então eu fiquei assim. Tanto é que quando eu decidi voltar, taróloga, tá? Eu vou ter que contar, porque assim, estaria mentindo se eu não falasse que todos os profissionais possíveis eu fui. E quando no dia que eu decidi voltar, eu fiz uma consulta com a minha taróloga e ela virou pra mim, e sendo que, olha que, nossa, isso é. Em outubro de 2024, eu consultei com uma moça que me falou que era para eu cuidar da minha saúde, e isso quando eu ainda tratava como só mental. Que era para eu cuidar da minha saúde, porque se eu não cuidasse ia virar um câncer. Só que ela não falou do quê. Não falou o que que era. Ela falou câncer só, daí eu já fiquei, meu Deus. E daí, na semana que eu decidi voltar, no final de março, né, que é para voltar em abril, é, eu fiz uma consulta com a minha taróloga para perguntar o que que eu faço, né? Eu continuo aqui, volto para casa e tal. E daí ela virou para mim num desespero e falou: "Você tem que voltar agora. Se você não voltar agora, a coisa vai ficar muito feia." E ela falou, e eu tô falando da sua saúde.
Daí eu liguei uma informação com a outra e entrei no avião sem nem pensar. Peguei minhas malinhas. Tô quase com câncer, né? Não, tô com câncer. Foi isso, tô com câncer, tô condenada, entendeu? Mas enfim, fui tocando, continuei passando muito mal, e daí, eu acho que foi no meio de maio, início de maio, eu comecei num emprego novo, né? Eu trabalho num sindicato dos professores do estado do Paraná, no atendimento jurídico, então eu atendo muitos velhinhos, né? Aposentados e tal. E quando eu entrei lá, eu fiquei com muito medo, porque até então eu não tinha diagnóstico. Até então, né? E eu pensei assim, eu não vou no médico porque vai ser muito caro, eu tô sem plano de saúde. Mas daí eu falei assim, não, vou no médico. Só que daí eu fui no postinho, passei pela médica normal, e daí aquela coisa, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Nossa, primeiro dia que eu pisei no postinho, eu queria chorar de ter atendimento à saúde, porque eu tive algumas crises lá nos Estados Unidos, que eu lembro que eu conversava com o ChatGPT, eu falava, estou com esses sintomas, muita dor. Tinha dia, assim, nos finalmente, assim, eu tinha umas crises de muita dor, muito mal-estar, assim, que era o quê? A desnutrição, né, a falta de comida, e eu não sei o que que era aquilo, né? Se era um refluxo, se era uma espécie de um espasmo, mas teve uma noite que eu me estressei, porque olha isso, era aniversário das crianças, de um dos meninos que eu cuidava, e a família inteira ia na casa, e eu já comecei a desenvolver uma certa ansiedade social, que eu estou até agora, inclusive, não sei como que eu vou tratar isso. E só porque eu sabia que a casa ia encher de gente, eu comecei a passar mal. Eu sei que eu passei mal assim umas 12 horas e daí eu ficava mandando mensagem pro ChatGPT, tô com isso, o que que eu faço? Ele falava, vai pro hospital. Eu falava, não vai acontecer. Não vou. Sem ir pro hospital, o que que eu tenho que fazer, né? Tipo, o que que eu posso fazer? E Porque lá é assim, muito caro, né? eu Não tinha tem, né? seguro-saúde. Eu tinha seguro-saúde pelo programa de au pair, mas o meu seguro-saúde era basicamente assim, se um membro teu estiver caindo, você pode ir pro médico, senão não. Sabe? Era uma coisa. E daí eu fui, né, enfim. E daí eu comecei os tratamentos aqui, porque eu falei assim, não tenho dinheiro. Eu voltei sem dinheiro nenhum e tal, porque eu já tava doente, né, mas Aí você foi enfim, no postinho, aí. fui no postinho, cheguei lá e tal, daí foi todo aquele encaminhamento. Então, tipo, primeiro eu fui fazer exames de sangue, e daí eu tinha consulta de retorno depois dos exames. E esses exames de sangue, além dos exames de sangue, eu tinha exames de fezes também, porque ela começou a suspeitar que era alguma coisa intestinal. E daí eu falei pra ela sobre a perda de peso, tal, muito atenciosa, sou muito grata à médica do postinho até hoje. Tipo, eu até falei, ó, fiz uma promessa pra mim mesmo que quando tudo se resolvesse, eu ia lá levar um chocolate pra ela pra agradecer e tal. Tenho que fazer isso, tenho que arranjar um tempo pra fazer isso. E daí ela foi investigar e nisso ela marcou uma consulta de retorno só para tratar da questão psicológica, psiquiátrica mesmo, porque a minha gastro já tinha chegado no limite da dose máxima de medicação que ela podia me passar como gastro, e ela pediu para eu ir para psiquiatra. Então eu comecei um tratamento com psiquiatra lá, à distância, mas também psiquiatra do Brasil, e daí tinha toda a questão de medicamento, daí ela tinha me passado um outro medicamento, um antipsicótico, para potencializar o antidepressivo, que mais tarde eu descobri que aquele antipsicótico, ele piorava a acalásia. Então, que bom que eu parei de tomar. Tipo, depois que eu descobri que eu tinha acalásia, né? E, enfim, e daí, só que ela marcou um retorno posteriormente. A parte engraçada é que, assim que eu passei nessa consulta, eu tive uma crise de 15 dias sem comer, ou seja, eu não estava indo ao banheiro. Então, eu não consegui fazer até hoje o exame de fezes. Pra você ter uma ideia. E ficou os potinhos, eu consegui fazer o de sangue e tal. E daí, quando eu voltei lá, ela ficou muito surpresa. Ela falou assim: ó, não tá super bom, mas tá melhor do que. Porque quando eu cheguei lá na consulta, todos os médicos nesse período, assim, que eu passava, eles viravam pra mim e falavam: você tem alguma coisa no fígado, você tá toda amarela, você tá muito branca. Era ausência de alimento mesmo, porque, assim, meus índices não estavam super topíssimos, tipo assim, eu falo índices, né? Vitaminas, minerais, Mas ferro. também não estava ruim, né? Não tava tipo chocolate, gente. Chocolate. Brincadeira, brincadeira. Enfim. E daí. Só que daí nesse meio tempo eu passei por uma outra situação de estresse, assim, né? Tipo,
Quando eu entrei no trabalho, eu também fiquei muito nervosa de comer na frente dos outros, e lá é um refeitório só e tal, porque eu sabia que eu ia começar a vomitar e eu tinha medo, como eu tinha acabado de entrar, que as pessoas achassem que era de bebedeira, que sei lá, sabe, que era de ressaca, e achassem estranho, enfim. Mas daí teve uma quinta-feira à noite que eu cheguei em casa e eu queria, porque eu queria comer estrogonofe. Eu não tinha comido estrogonofe desde que eu tinha chegado ao Brasil. E eu amo estrogonofe, eu queria muito fazer um estrogonofe. E eu fiz um estrogonofe. E para comer esse estrogonofe, eu acho que eu vomitei umas 10 vezes. Nossa. Foi assim, um show de horrores, eu juro pra você. E eu falei, não, mas eu quero comer, eu vou comer, eu não quero saber. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Comi, passei mal a noite inteira, 5 da manhã, e eu desenvolvi nesse meio tempo, eu descobri depois que é uma espécie de uma crise de ansiedade. O que que acontece? Eu acordo de madrugada tremendo de frio, e é literalmente tremendo de frio. Tipo assim, eu não consigo ir, nada aquece, nada aquece. E, e muito. E coloca coberta, e coloca casaco. Aconteceu com a minha mãe quando ela tava lá quando ela foi me visitar, né? E então ela acreditou em mim, porque ela viu o que estava acontecendo, porque eu também não entendi o que que era aquilo, assim. Então eu ficava mais ou menos tremendo por cerca de 1 hora. E foi o que aconteceu nessa noite, depois do estrogonofe bombástico. Eu tive essa crise, assim, eu fiquei tremendo 1 hora, daí ela foi lá, tentou me ajudar e tal. Daí ela entendeu mais ou menos como que fazia eu parar de tremer, mas daí eu logo voltava. Enfim, era uma crise de ansiedade muito específica. Nunca tinha ouvido falar nisso, de tremedeira, mas enfim, né? Noturna, uma crise de ansiedade noturna e tal. E daí eu dormi mais 1 hora, e quando eu acordei pra ir trabalhar, eu vomitei sangue. Nossa. E daí naquela sexta-feira eu falei, não, realmente chegamos no limite, eu acho que a gente tem que ir pro médico. Daí naquele mesmo dia eu consegui uma consulta de emergência com a minha gastro, à tarde. E nisso sem comer, tá? E foi ali, a partir daquele dia que eu parei de comer totalmente, foram 15 dias assim, isso no meio de maio, assim, mais pro final de maio. E daí eu consegui marcar a endoscopia para 2 semanas depois, sabe? E era vivendo à base de whey protein líquido, água, para tentar ficar de pé, para continuar trabalhando, porque eu tinha acabado de entrar no trabalho, como é que eu, né, não dava para eu pegar um atestado e tal, eu vou, tipo, né? Ia Não, morrendo, mas ia, né? ia morrendo, mas ia, daí era tipo almoçar, eu ia almoçar 3, 4 horas da tarde, almoçar, tentar comer alguma coisa, ou tipo, das pessoas entravam no refeitório e me viam comendo um pote desse tamanho, de pé. Daí eles ficavam tipo, meu Deus do céu, tipo, vai sentar, menina. E eu ficava, tipo, e tentando explicar que eu não conseguia, mas sem saber o que que era. E daí daí eu peguei os exames e tal, daí a minha médica passou a manometria, Hum. porque dela foi reunindo todos os sintomas ao longo dos últimos 2 anos, desde que ela voltou a me acompanhar, né? Desde lá de 2023. Então foi manometria, não foram 3 exames. Manometria, ultrassom e endoscopia. E daí o primeiro que eu consegui agendar foi a endoscopia. Eu consegui agendar tudo particular, tá? Tipo assim, ó. Consegui agendar a manometria pelo Medprev, que inclusive para as pessoas que estão nesse processo, eu sei que é muito custoso. Sempre tem essa opção, não sei o nome em outras cidades, mas são serviços médicos ou exames diagnósticos num valor mais acessível, que é como se fosse uma cooperativa, assim, e foi o que me salvou, porque daí eu consegui agendar pelo Medprev. Só que como eu não conseguia voltar ao normal, de, tipo, comer minimamente o que eu estava acostumada, eu falei, não, eu tô doida. Eu cheguei a essa conclusão. Eu acho que eu fiquei tão desesperada que eu olhei pra mim e falei assim, tô doida, é isso, eu tô maluca. Eu Tu cheguei a essa... aceitou o diagnóstico psiquiátrico. Tô Isso. doida, né? Eu falei, eu estou doida, e é isso, e vou marcar um psiquiatra. Porque eu não tinha ido aqui no Brasil e tal, porque a que eu fazia lá nos Estados Unidos era muito caro. E daí nisso eu comecei uma busca e tal, conversei com vários amigos, psiquiatra. Outra dica, gente. Médico, você vai por indicação, não é qualquer um, não, porque é complicado. E daí eu fui, acho que eu consegui assim na mesma semana. Foi quando saiu, isso antes da calásia, tá? Tô falando ainda de final de maio, antes de eu fazer a endoscopia.
Isso eu ganhei meus 2 primeiros CIDs, né, que foi, ansiedade generalizada, né, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e a depressão crônica. Foram meus 2 primeiros diagnósticos. E mais medicação, então manteve-se o estalopram, daí o meu problema era, porque eu comecei a tomar o estalopram comprimido, daí eu parei de conseguir engolir o comprimido, daí eu mudei para o líquido, isso tudo nos Estados Unidos, tá? Daí eu mudei para o líquido, e o comprimido desse estalopram é desse tamanhozinho, não consegui engolir. Daí eu engolia e vomitava, né? Daí mudei para o líquido, continuava vomitando, e daí eu expliquei para o médico e tal, e daí ele falou que. Daí ele me passou o oral dispersivo, dispersivo, né? Que é aquele que você coloca embaixo da língua. O estalopram desse, manteve a dose, e ele me passou um antidepressivo chamado, acho que mirtazapina, incrível. Nossa, maravilhoso. Só que o pouco de adulto funcional que eu ainda tinha, eu perdi totalmente, porque é um remédio muito bom que eles dão para o primeiro sinal, velhinho. Por Nossa. quê? O mirtazapina. Por quê? Ele dá muita fome e muito sono. Então, mesmo que eu não conseguisse comer, eu sentia muita fome. Porque eu já estava desacostumada, eu sentia muita fome e muito sono, eu nem escutava despertador. Eu não sabia nem onde eu estava, assim, do jeito que eu dormia, eu capotava e óbvio que eu não descansava, mas eu dormia muito, muito, muito. Assim, eu falava que eu amava esse medicamento porque ele realmente era incrível. Se eu fosse aposentada. Se não, que não era o caso, entendeu? Porque ele realmente dava assim, tornava sobreviver uma coisa mais palpável e mais fácil. E eu acho que era, né, naquele momento, assim, que você não entende de tudo que você tá passando, você fala: ótimo, era isso que eu precisava nesse momento. E daí nisso eu fui fazer a endoscopia uma semana depois, acho que um dia depois, não sei, e fiz a endoscopia e o médico maravilhoso, assim, da endoscopia, eu dei muita sorte de pegar um profissional bom que fez a minha endoscopia. Foi a primeira vez que eu vi escrito acalásia e ponto de interrogação no no laudo. Fiquei muito doida na endoscopia, muito maluca, nunca tinha ficado tão doida fazendo endoscopia, já era minha terceira ou quarta endoscopia na vida. Passei muita vergonha, cumprimentei a médica, tirei minha mãe pra dançar na hora que ela foi me levar pra casa. Passei muita vergonha, mas enfim, de quando eu acordei, eu acho que daí tem todos os processos que envolvem a descoberta do diagnóstico, que eu a que eu queria comentar, assim, porque eu acho que é importante a gente entender o contexto da minha vivência até a gente chegar aqui, mas eu acho que esse processo, se alguém me contasse, eu falo assim, do pré-diagnóstico ao final da cirurgia, se ninguém me contasse ou falasse que viveu isso, eu não sei se eu acreditaria, assim. Porque foi num sábado que eu fiz a endoscopia, sábado à noite eu li pela primeira vez escrito no laudo que sai na hora, né? Uhum. Acalásia, um ponto de interrogação, uma endoscopia, assim, imagens horrorosas, assim, um acúmulo de alimento absurdo ali no esôfago, nojento, assim, se eu puder falar uma coisa, é nojento. E eu conseguia, e daí eu não fiz o raio-x do abdômen, mas daí o médico da endoscopia pediu o raio-x com contraste, né. Ele pediu lá o raio-x com contraste de Bari, a seriografia, né, que eles chamam. Que é Uhum. o terceiro exame dos eixos da acalásia, né, que é a endoscopia, manometria e esse raio-x com contraste do duodeno, estômago e esôfago, né. Só que eu só consegui agendar esses 2 exames, caríssimos inclusive, pra daqui 3, 4 semanas, assim. E eu acho que a partir do momento que você começa a ter mais ou menos uma ideia do que é, você já tá num nível de alerta muito grande, mas assim, ter uma resposta é muito bom, mas também é muito ruim. Resumidamente, é tipo assim, é uma mistura de sentimentos, porque e daí eu comecei a investigar, e eu sou uma pessoa que, mesmo que eu não seja da área, não sou da área da saúde, não entendo nada, o que que eu vou fazer para me informar? Vou ler artigo científico.
E daí comecei a ler artigo científico, só que os artigos são todos muito quantitativos. Eles citam, a gente está falando da Heller, né? Os dois procedimentos que a gente tem, né, acesso. Na verdade, quatro, né? O Botox, que eu não conheço mais ninguém que faz Botox, assim. A, as dilatações, que desde a primeira coisa que eu li, também não... Falava assim, vai durar de 3 a 6 meses, assim, né? A Heller, que é feita pelo SUS, no Brasil inteiro e tal, e que tem mais de 100 anos. Antigamente era aberta, hoje em dia é feito por laparoscopia. E o POI. E daí eu comecei a estudar. Nossa, estudar, assim, eu virei e falei assim, no final disso tudo, eu queria saber mais para ter uma falsa sensação de controle do que estava acontecendo comigo. Mas era uma falsa sensação, né? E eu falo que eu li tanta coisa, estudei tanto essa parte científica da calásia que eu podia escrever um artigo sobre a calásia. Já é mestre em acalásia já também, né? Mestre em acalásia, porque assim, gente, assim, e era um negócio assim, das pessoas, as poucas pessoas que ficaram do meu lado, porque tem mais isso, além do fato. Eu, infelizmente, tenho que falar sobre isso, e é uma realidade. Eu não sei se é para todo mundo, mas eu acho que foi não um contraindicativo, ou eu acho que um efeito do diagnóstico da doença, de uma maneira geral, em conjunto com o fato de eu ter ficado fora do Brasil por 2 anos, que foi o afastamento das pessoas. Porque aí também, assim, como você já estava longe há 2 anos, as pessoas já estavam com aquela rotina estabelecida sem ter você na rotina, né? E daí E depois aí que você, né? saiu o diagnóstico, Trabalho tipo, novo também, né? e daí saindo o diagnóstico, assim, eu falo a partir do diagnóstico, né? Assim, não só, eu acho que essa situação tem um efeito também com o fato de eu ter ficado longe, mas com o diagnóstico, as pessoas, mesmo quem se esforçava ou tentava entender o que era aquilo, porque eu acho que é uma doença cruel. Assim, na minha opinião, é uma doença muito cruel. Porque são vários processos psicológicos que você passa com ela, não é uma coisa que você vê uma ferida aberta, escancarada. Não é uma sarna, a Deus me livre e guarde, mas assim, é, não é um negócio visível. E você não consegue entrar na mente e ter, eu acho que grande parte dos sintomas da calásia é uma coisa que acontece dentro da nossa cabeça. Então, tipo, você não consegue expressar, tipo, putz, estou nervosa porque eu vou sair, encontrar tal pessoa, e daí essa pessoa vai querer comer, essa pessoa vai querer beber, eu não vou conseguir. É, ou tipo, putz, eu não vou fazer essa viagem porque, enfim, não sei como é que as coisas vão funcionar aqui dentro, se eu vou estar relaxado o suficiente e conseguir comer, ou se eu vou ficar passando mal. Ou, assim, acho que a gente não consegue expressar em palavras tudo que passa na cabeça, tipo, nesse período, assim. E então eu tive um afastamento, uma falta de apoio natural, assim, não culpo as pessoas, mas um afastamento natural. Eu sempre fui uma pessoa rodeada de pessoas, a minha vida inteira, assim, eu sempre fui uma aglutinadora, eu falava na graduação e tal, e antes de ir embora para os Estados Unidos, e eu comecei um processo de isolamento, porque eu entendia, e eu ainda concordo, que as pessoas não conseguem compreender o que é esse diagnóstico. A única pessoa que conseguiu, eu acho que, entender completamente foi a minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe convivia comigo, a minha mãe Tava próxima, né? me via em casa todo dia. Minha mãe que tinha que. Era minha mãe que acordava de madrugada comigo, gorfando, vomitando o tempo todo. Era minha mãe. E quando eu voltei pro Brasil, outra coisa, como eu dormia sozinha, tipo assim, né, num quarto sozinha, isolada, lá ninguém sabia. Mas daí a primeira noite que eu voltei a dormir no Brasil, minha mãe ficou muito, muito, muito assustada, porque ela falou que eu tossia a noite inteira. Outro sintoma, né, mas ninguém sabia que eu tossia a noite inteira, porque eu não dormia com ninguém, entendeu? Então, é, outra coisa que Aí, percebeu. vai. Não, não, é isso, é outra coisa que a tossida. Não, aí eu ia dizer, aí chegou o resultado, aí você voltou na médica, como é que foi? Depois do diagnóstico.
Então, daí o que que aconteceu? Eu tomei. Não, é que todo o diagnóstico também foi uma coisa que uma coisa foi atravessando com a outra, e foi assim. Eu sou muito grata porque em menos de um mês eu tinha um diagnóstico. Foi muito rápido. Eles não foram, tipo, testando várias coisas. Foi, tipo, muito, muito rápido. Então, foi. Eu fiz a endoscopia, acho que na última semana de maio. A minha sorte é que eu tinha aquela consulta com a médica do posto. E daí eu levei a endoscopia. E daí seria a consulta para tratar só da questão mental, mas eu já tinha me adiantado, já tinha ido no psiquiatra e tal. Um psiquiatra indicado, inclusive muito bom. Se você quiser, depois eu deixo o nome dos profissionais, todos os profissionais que me acompanharam, assim. Sou muito grata a eles. E, e daí, na hora que ela abriu uma endoscopia, ela fez uma cara de desespero. Na hora, ela falou assim: não tem como você ficar sem comer tanto tempo. Eu já tava uns 15 dias sem comer. Ela falou: eu vou te encaminhar para UPA agora, para eles te encaminharem para o HC. Para o HC Hospital de Clínicas, né? Que daí só vai coisas muito sérias para o Hospital de Clínicas. Ela falou: não, eu vou te mandar para UPA. E daí eu fui para UPA. E daí fizeram medicação. Eu sei que foi muito rápido, porque daí, em cerca de 3 dias eu consegui agendar minha consulta com a cirurgia geral do Hospital de Clínicas. E daí, quando eu fui para a consulta da cirurgia geral, eu ainda só estava com a endoscopia e os exames de sangue. E daí, quando eles me encaminharam da cirurgia geral, uma semana depois seria minha consulta com a cirurgia do aparelho digestivo para fazer a Heller, mas eu não sabia, na minha cabeça era o POE. Eu não sabia que eles não faziam e tal. Fui saber desses detalhes depois. E daí eu falei assim, daí na hora que eu saí, eu conversei com os residentes da cirurgia geral, eu falei assim, para confirmar o diagnóstico, vocês acham que seria interessante eu tentar adiantar os exames, porque daí a gente já ganha tempo para fechar o diagnóstico e tal. E daí eles falaram, não, com certeza. E daí naquele dia eu saí, na sexta-feira seguinte, né, eu saí do hospital de clínicas e comecei dentro do carro já a ligar todos os hospitais. Eu falei com a minha gasta, falei, onde você acha que eu posso tentar e tal. E daí eu tentei Erasto Gettner, tentei, e tudo tinha uma fila muito grande. Eu acredito que foi Deus. Você acredita em Deus? Foi Deus, porque foi um negócio assim, eu consegui, acho que de uma sexta-feira para segunda, agendar a manometria, e na terça-feira eu consegui numa outra clínica adiantar muito também a seriografia. E assim, são poucos lugares aqui em Curitiba que fazem seriografia. Eu fiz a seriografia na clínica Centro Diagnóstico Água Verde. O atendimento foi incrível, tipo assim, não tenho nada a reclamar. E a manometria eu fiz com uma profissional que é referência em manometria, inclusive ela é da equipe do Hospital de Clínicas de Distúrbios Gastrointestinais, né? Mas a parte clínica, não a parte cirúrgica, que é a doutora Andréia Scopel, na AW Saúde, a AW Gastro, alguma coisa assim. E a manometria, assim, se você vai fazer manometria, primeiramente, sinto muito. Segundamente, tipo, vai com fé, tipo, faz, é necessário. Infelizmente é necessário, mas foi uma das piores experiências da minha vida. Tipo assim, me manda fazer, sei lá, 5. Ai, tá passando um carro aqui do. Eu falei, ué, o que é isso? Tá tendo festa. Eu falo, eu prefiro fazer 5 endoscopias do que uma manometria. Eu juro pra você. É uma das coisas. Assim, e daí o que que eu fazia? Eu ia do médico para casa, de casa pro médico, tipo, era isso assim, quando eu conseguia ir trabalhar, eu me sentia muito mal de ter acabado de entrar, mas tá passando muito mal, eu me sentia muito mal de deixar minha equipe desfalcada, no trabalho e tal, mas assim, eu ia fazendo o que dava, o que eu tava aguentando, e às vezes não aguentando ir, assim, e eles foram muito pacientes, eu sou muito grata. Queria também, né, deixar aqui agradecer a PP Sindicato, porque acho que se eles não tivessem me dado o apoio que eu precisei em todo esse processo, provavelmente eu não tinha dado conta, assim, de tudo que foi. E eu fui, esse isolamento que eu falo, assim, tem muita gente, tem coisa que eu tô falando aqui, que a maioria das pessoas não sabe, não imagina, porque eu não falava pra ninguém, tipo,
eu só ia sobrevivendo. E daí as pessoas começaram a se acostumar também de, tipo, me chamar para as coisas, eu não ir, ou não querer, ou tipo, enfim, né? Foi bem complicado, assim. Daí eu fiz a manometria na segunda e na terça eu fiz a seriografia. E daí parecia, assim, sabe aquela imagem do Homem-Aranha, um Homem-Aranha apontando pro outro? Foi Hum. assim que eles fizeram cada um dos laudos, porque era tipo assim, não, mas eu quero ver o daquele médico, não, eu quero ver daquele médico e daquele médico pra fechar, tipo, sabe? E eles iam tipo assim, não, não, mas me manda as imagens, não, não, mas me manda a manometria. E daí ficaram nessa assim pra fazer os laudos, porque todos, não é que dava inconclusivo, mas é que eles precisavam de sinais do outro exame pra fechar o Ah, negócio redondo, né? E assim foi. Eu fiz os exames segunda e terça, eles já fizeram os meus laudos, tipo, super rápido. Peguei todos os exames, peguei as radiografias, e daí na sexta-feira eu fui no HC, para fazer a consulta com a cirurgia do aparelho digestivo. Também queria agradecer muito ao Hospital de Clínicas. É absurdo o que eles fazem com tão pouca estrutura, assim, tipo, o atendimento que eles prestam, a especialidade, tipo, né, o cuidado, enfim. Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, né? E eu fiz a consulta com o doutor Alexandre Coutinho, e com os residentes dele e tal. E daí, na hora, ele, tipo assim, ele só abriu meu exame e falou, cirurgia, né? Daí eu virei pra ele e perguntei, mas é Heller ou Poender? Ele falou, Heller, né? E daí começou essa batalha, assim, que daí eu fui. E todo nesse processo a gente tem que lembrar que no plano de fundo tem tá, eu tenho uma doença que não tem cura. Tá, eu tenho uma doença que pode ser autoimune. Tá bom, eu tenho uma doença que pode ser por Chagas. Nem sei aonde que eu fui arranjar essas Chagas, mas, né? Pode ser por Chagas. E daí você começa a pensar, não, mas é que teve aquela vez que eu fui em tal lugar, sabe? Daí você começa a surtar, assim, encontrar soluções em lugares nada a ver. Enfim, e o processo de entender, não, vou ter que fazer uma cirurgia. Tipo, é uma condição. Você não tá só louca. Você tem uma questão de saúde. só louca, né? É, Não você tá não é, nada louca. tipo, e todo esse processo de aceitação. E outra coisa, que não falam, que você lê nas entrelinhas, eu demorei coisa de um mês para ler isso nas entrelinhas. Nenhum dos procedimentos cura a doença. Ou seja, é uma condição. Tipo, e esse processo de aceitação de que você tem uma condição que você vai carregar para sua vida, demora um tempo também. Eu tô falando assim de. E daí no dia 11 de junho de 2025, eu falo que foi o dia que fechou meu diagnóstico. A calásia grau 2, né? Com o megaesôfago já, assim, tava bem dilatado, bem feio, mas bem definido, assim. A serografia também não queria descer a água. Foi assim, eles colocaram contraste, não tava descendo. Ela falou: Ah, eu fiz de um outro rapaz esses dias atrás que ele disse que com água descia. E daí ela foi lá, pegou um copo de água e tal, e daí era assim, eu tomava e daí eu falava, acho que agora foi, acho que agora foi. Daí ela ia lá e tirava mais um raio-x. Então tem os raios-x que estão muito engraçados, que tá o contraste, e dá pra ver que o movimento é da água mexendo com o contraste, assim, jogando pro estômago. Então, tem história, assim, mas a técnica de radiologia foi, assim, excepcional, extremamente paciente. Ela colocou na cabeça que ela ia conseguir fazer aquele exame, e ela conseguiu. Eu acho que eu tirei, assim, coisa de 20 radiografias, né? Chega a estar radioativa, mas deu tudo certo. Assim, saiu o diagnóstico e tal. Eu fui e fiz. Só que daí depois que saiu o diagnóstico, a gente entra na espera. Por quê? Ah, beleza, continuei lendo, daí eu comecei a pesquisar, assim, eu entrei num hiperfoco de acalásia, que era uma coisa nada saudável, e eu era muito julgada por todo mundo falava, para de ler sobre isso, para de procurar gente, você vai enlouquecer. Eu falava, não, mas é que de alguma forma, fazendo isso, eu sentia que eu tinha algum controle do que estava acontecendo, até porque quando eu entrei na fila da cirurgia, eu era a oitava pessoa na posição para operação. E eles falavam assim, no máximo em 6 meses sai a Nossa. cirurgia. Mas eu pensei assim, cara, 6 meses é muito tempo.
Mas assim, entrei na fila, comecei a pesquisar, e daí quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, e daí nisso eu fiz um plano de saúde, e foi também muito bom eu ter feito plano de saúde, porque daí começaram as intercorrências, né? A partir do momento que você tem um nome para o que você tá, para o que está acontecendo, algumas coisas mudam no cenário, né? E você passa a ter algumas condutas que fazem mais sentido. Por exemplo, daí na minha reconsulta com o psiquiatra, eu cheguei para falar assim, eu tenho acalásia. Então, metade do, Do remédio do... ele tirou. Não, não, ele, assim, ele foi muito querido em o doutor Eduardo. Ele, metade da consulta foi 1 hora de consulta. Primeiro que eu nunca vi consulta de psiquiatra com 1 hora, né? Mas foi metade da consulta dele estudando as cirurgias possíveis para acalásia para me acalmar. Tipo assim, eu achei de uma humanidade que eu nunca tinha visto, né? Enfim. E a outra metade procurando um medicamento que eu poderia tomar. Por quê? Daí a gente entra em mais uma questão sobre a calásia. A primeira coisa não pode ser comprimido. Líquido é muito difícil, e eu já tinha relatado isso pro doutor. Ele falou, se eu te der qualquer um antipsicótico, eles têm ação muscular. Vai, vai piorar a tua calásia, vai mexer no músculo ali do esôfago, né, da calásia, não vai dar. Tipo, para potencializar o estalopram, porque só o antidepressivo não estava dando conta do quadro mental que eu tava com toda essa situação. Com esse acúmulo de preocupações e tal. E daí ele ficou procurando, e dele ia lá, desenhava no papel o tamanho do comprimido e falava, desse tamanho, você consegue tomar? E assim, muito querido, muito atencioso e tal. E daí ele suspendeu a mirtazapina, porque a mirtazapina, tipo assim, não... ele falava assim, ele virou pra mim e falou assim, que dó, ele fica te dando fome e você não consegue comer, que maldade. Muito fofo, assim. Daí eu falei, doutor, mas tá tudo bem, eu adorava ele. O problema é que eu não acordo tomando isso. E daí ele trocou pra pregabalina, que é um medicamento líquido, que normalmente as pessoas que têm fibromialgia tomam, mas ele não teria nenhuma ação em conjunto que fosse piorar. Mas assim, foi de um cuidado, ele demorou um tempão pra achar o medicamento e tal. E daí daí eu troquei a medicação. Mas assim, outra coisa. Ah, você tá fazendo isso, eu tô falando nomes dos medicamentos e tal, não sei o quê. Mas assim, faz tudo isso com o médico, gente, porque eu mesmo com o médico, na troca do medicamento, deu tudo muito errado, eu desmaiei, foi tipo assim. Então, tem que fazer com cuidado, tá? Tô falando todos esses, porque foram coisas que aconteceram, mas eu fico aí a dica, se você for fazer qualquer coisa, faz com o médico, tá? Tipo, já é difícil com o Não. médico, sem médico é surto, loucura, chega a ser, enfim, né? E daí eu troquei os medicamentos, as coisas melhoraram um pouco, mas eu continuava sem energia nenhuma, sem conseguir comer. Eu perdi nesse processo aí, né, quando eu decidi ir no médico tradicional, mais 10 quilos, porque eu fiquei 15 dias sem conseguir comer nada. E daí, quando eu voltei pro Brasil, um grupo de amigos meus, eles estavam jogando vôlei. E eu joguei vôlei durante muitos anos da minha vida. E daí eu voltei a jogar vôlei com eles e eu tive que parar, porque eu não tinha mais força muscular. Tipo assim, eu não conseguia ficar de pé, não conseguia pular. Não, não tem como. Não fazia nada, assim. E daí eu comecei a ter dores musculares, de tipo... Era um negócio assim, se eu ficava, por exemplo, deitada, segurando o celular muito tempo assim, minha mão começava a formigar e depois me dava aquela tremedeira, tremedeira. A mão e a perna esquerda. Parecia que eu tava tendo, sei lá, um AVC, sabe? A perna esquerda, assim, e a mão, era o lado esquerdo do meu corpo ficou muito fraco. E daí eu não conseguia andar, eu não conseguia, acho que fazer nada, tipo assim, e foi um processo também, mesmo a minha mãe me apoiando incondicionalmente e tal, para ela entender, tipo, o tamanho do problema e para eu entender também, porque eu queria fazer as coisas. Então, tipo, chegou num ponto, eu tô falando aí de um longo período não, né? Tô falando de 3 meses, assim, que eu não conseguia, tipo, passar uma vassoura na casa, lavar uma louça. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei do trabalho, fui lavar a louça. Quando eu terminei de lavar a louça, eu sentei no sofá e falei assim, mas, meu Deus, parece que eu corri uma maratona. E daí eu fiquei esperando, eu entrei na oitava posição, no final de julho eu mudei para sétima posição, não, foi no início de julho eu mudei para sétima posição,
criei um pouco mais de esperança, só que daí eu surtei, porque eu falei, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, porque eu só via gente reclamando da Heller e não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, daí eu perdi a confiança no procedimento. E marquei consulta com outro cirurgião que me explicou daí tudo. E ele falou que a grande questão do Poen era o custo, mas que era melhor. Inclusive, esse médico falou, é melhor. E daí eu falei, não, mas tá fora de cogitação, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Só que daí no final de julho eu arranquei um dente que infeccionou. Eu fui parar no hospital. E por causa da calase eu não conseguia tomar medicamento. Então, eu acho que foi mais ou menos umas 2 semanas que eu quase desenvolvi uma infecção generalizada. E Nossa, por causa. Foram 3 injeções, eu acho que umas 5 consultas de médico com curativo e tal. O sangramento não parava, foi infeccionando, foi descendo aqui. Eu tava com o rosto inchado, assim, coisa de 2 semanas. Enfim, quase fui, né? Quase fui de arrasto algumas vezes nesse processo. Mas daí eu acho que foi importante todo esse sofrimento, tanta dor, porque meio que acelerou o meu processo de não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. E daí, na primeira semana de agosto, eu perdi uma posição. Então, eu tinha mudado para sexta posição e eu voltei para sétima. E nisso já tinha me chamado para fazer os exames pré-operatórios, mas assim, sem data. E daí, nisso, eu já conhecia a Juliana. Eu já tinha estudado algumas coisas, já tinha conversado com algumas pessoas, já estava nos grupos e tal. Mas eu falava, não tem dinheiro, não tem de onde tirar esse dinheiro, não tem onde tirar esse dinheiro. Mas daí na primeira semana de agosto, como uma doida, destrambelhada que eu sou, eu virei para Juliana e falei, pode agendar. Eu não sei de onde, mas pode agendar, porque eu não aguento mais. Tipo, eu não. já Cheguei estava no. no limite, né? Eu tava no limite mental, assim. Tanto é que quando eu passei com a psicóloga, com a doutora Diana, a do projeto, ela virou na consulta e falou: você tá completamente esgotada mentalmente. Tipo, você não dá mais, assim. E eu entendo, tipo, tem um momento que você chega assim, sabe? Tipo, era um negócio. E daí foi todo um procedimento e tal. Graças a Deus. Eu queria agradecer aqui os meus tios, a Claudete e o Valdecir, que eles pagaram a cirurgia pra mim. A filha deles, minha prima, Dayana, que foi criada comigo, uma semana antes de eu ir fazer a cirurgia, conseguiu injeções de vitamina pra mim, porque eu já tava muito fraca. Eu fui fazer a OB nesse processo, passei mal, vomitei, chamaram enfermeira, passei na primeira fase, nessa situação. Eu estava raquítica, eu não tinha mais bunda. Falo que eu perdi minha bunda. Eu perdi minha bunda, eu Então, por cheguei, cima, além de tudo, ainda perdeu a bunda, pelo perdi amor minha de Deus. bunda. E a minha família foi se desesperando, porque no primeiro momento eu e minha mãe, a gente tentava, tipo, manter as pessoas afastadas para não verem a situação, mas daí minha família percebeu a situação que eu tava, minha avó tava desesperada. Tipo, toda vez que ela me via, eu parei de ver minha avó, porque eu não queria que ela me visse vomitando, e eu não queria que ela se preocupasse vendo fisicamente como eu estava definhando. Que essa é a verdade, a gente começa a definhar, assim. E foram o quê? Eu tô falando de 35. Eu calculo mais ou menos uns 35 quilos. Então, quando eu fui para a altura de fazer o POEM, eu eu tava assim fisicamente no limite. Então, era um negócio assim, eu ia trabalhar e daí no horário do almoço eu vomitava, porque daí eu tentava, e daí já era sopinha. Eu já tava só fazendo comida batida no liquidificador e tinha dia que nem a comida batida no liquidificador parava. E água, 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 tipo, 2 litros de água por refeição. Minha mãe ficava muito assustada, mas era o que funcionava teoricamente, né? Que dava a sensação que desceu, enfim. E daí fomos vivendo e tal, daí chegou, 4 dias antes de eu embarcar para João Pessoa, o HC entrou em contato comigo para eu fazer a cirurgia na segunda-feira. Você acredita? 3 dias depois. E daí eu tive que, em 24 horas, decidir o que eu ia fazer na minha vida. Mas eu já estava decidida. Todo mundo com quem eu conversei falou, cara, a decisão é sua. Meus amigos me julgaram muito por eu fazer a dívida, né? De gastar esse dinheiro e tal, que eu tava caindo em papo de vendedor.
né? Do Poem e tal, não sei o quê, que não existe negócio milagroso desse e tal. E também queria agradecer ao doutor Edgar, que foi sempre muito compreensivo e muito paciente com a minha juventude, com aquela angústia, com aquela ansiedade de gente que acha que sabe de alguma coisa, né? Tipo, ele sempre foi muito paciente. A Ju também, assim, quando eu tive minha primeira crise de espasmo, que eu fui parar no hospital porque eu fiquei caída no chão porque eu não. De tanta dor, assim. E eu fui parar no hospital, tomei todas as medicações, Tramal, que nada resolveu. Também foi quem auxiliou minha mãe. A minha mãe e a Juliana viraram melhores amigas, porque era tipo, a Lana não pode falar, então vamos falar com a mãe dela. E meu chefe também se comunicava com a minha mãe, então, porque às vezes eu realmente não tinha nem condição de, tipo, mandar uma mensagem pra ninguém. Eu não conseguia, assim, a quantidade de desmaios. Isolada mesmo, né? E eu sempre fui muito forte, eu sempre fui muito grandona, assim, sabe? E eu me vi numa situação que eu comecei a desmaiar. Eu desmaiava. Em qualquer lugar, nesse dia do hospital do espasmo, que foi acho que 1 ou 2 semanas antes da cirurgia, eu simplesmente saí do hospital para pegar uma carona com a minha mãe, andei, sei lá, uma quadra e tive que me apoiar num poste porque eu tava caindo. Eu ia desmaiar ali na rua e eu só pensava, meu Deus do céu, tipo, tô aqui sozinha, não tem ninguém para me acudir, vão passar e vão levar meu celular. É o que eu pensava. Eu não consigo nem Enfim. E daí eu acabei indo para João Pessoa, minha mãe e uma outra tia, minha mãe tem muitas irmãs, mas uma outra tia foi com a gente, que faz tudo com a gente, assim, chama o meu núcleo familiar, né? É, fomos nós três e uma amiga minha de infância, a Carol, ela mora em Natal, e ela foi para João Pessoa para ajudar a cuidar de mim e tal. E acho que foi mais ou menos isso. Eu cheguei lá numa quarta-feira, dia 27, eu fiz a cirurgia no dia 28, e a melhor decisão que eu cometi na minha vida foi ter feito o POEM, porque eu estava com uma colônia de fungos no meu esôfago. Nossa, E se eu tivesse feito a Heller, provavelmente eu não ia saberia, eu só continuar. É, ia continuar. Então, o POEM, assim, foi muito difícil o pós-operatório? Foi pelos fungos. Então, depois do pós-operatório, assim, eu fiquei bem. Assim, foi emocionante voltar a comer, com certeza. Ainda está sendo, porque amanhã faz 1 mês da minha cirurgia. Eu até falei assim, vou esperar mais um pouco para falar com a Jennifer, mas eu acho que eu também precisava falar sobre tudo isso, porque, né, sei lá, acho que as pessoas não entendem, nem eu entendo a imensidão o sim. quão eu estava morrendo, assim, sabe? Na volta para casa, a minha mãe virou para mim, eu fiz uma piada. Fazia muito tempo que eu não fazia gracinha, eu não fazia piada, que eu não estava sendo eu mesma. E a minha mãe virou pra mim e falou: É tão bom ver você voltando, você tava uma morta-viva. Nossa. Então, tipo, o dia que eu vi ela também chorando na consulta do cirurgião também foi um limite pra mim. Eu falei: Não, chega. Tipo, eu tô morrendo mesmo e eu não aguento mais, assim. E você ter noção de verdadeiramente entender que você tá numa situação que você tá morrendo. Gente, desculpa, não é exagero. Não é exagero, você tá definhando, assim, sabe? Então, foi isso, o meu foi um pouquinho mais complicado. Primeiro pelos traumas, né? Tipo, e daí voltar a comer. E segundo, acho que, mas mais primeiramente, assim, a questão dos fungos. Então, eu demorei coisa de 20 dias para parar Teve de. que ficar tomando a medicação, né? E daí eu tinha muito mal-estar. Porque daí eles ficavam. Eu falava pra Juliana assim: Ju, parece que eles estão revoltados. Eles ficam gritando: não vai me matar, não vai me matar. E era muito mal-estar, assim, sabe? Eu acabei tendo alguns vômitos, porque, né? E eu morrendo de medo, falei, meu Deus, e se estragar meus grampos? E se eu vou. E daí, assim, o primeiro dia que eu passei mal, né, por causa dos fungos e tal, eu fui tentar tomar um negócio pra ver se aliviava aquele mal-estar. E deu, e se eu vomitar e estourar tudo? Será que eu posso vomitar? Bem, é umas coisas que você pensa, mas enfim, deu tudo certo. Agora eu tô comendo quase tudo. Eu fiquei também com muito medo de engordar, porque a maioria das pessoas engorda coisa de 10 quilos nos primeiros meses. Eu não queria, assim, óbvio, queria voltar a comer e tal, mas aquela vaidade fala, não, eu sei que não Tô foi. gostando de ficar magra, né? Tipo, eu sei que não foi do jeito mais saudável, mas assim, eu também não queria engordar, entendeu? Aquela pressão, assim, da família também de engordar, porque tem muita gente que engorda muito, né, depois do poinho e tal. Enfim, daí nas primeiras 2 semanas eu só ganhei 1 quilo.
porque eu ainda tava com muito medo de comer e tal. E o pão, que é uma coisa que eu queria muito, eu não tava conseguindo. E daí eu ficava meio assim, sabe? Tipo, os primeiros dias era sempre tipo assim, ai, será que eu tento comer? Mas vai dar trabalho. E pra terminar, eu juro que eu vou parar de falar, mas eu queria falar um pouco sobre uma reflexão que eu tive ontem. Porque agora realmente eu voltei a comer tudo que eu quero. É óbvio que tem coisas que você vai testando, que você vai sentindo. Eu espero do fundo do meu coração que seja duradouro, que eu não tenha que refazer, né? Que o avanço, a progressão da doença, que a gente sabe que não tem cura, que o POEM não resolve, ele só te traz qualidade de vida, mas que esse processo, né, de progressão da doença seja bem demorado, que a gente fique bem, né? Eu estou com fisioterapeuta. Eu fui liberada da fisioterapia respiratória pós-cirurgia, mas como por causa da dor e tal, eu desenvolvi uma postura, né, de ficar arcada. Eu vou começar a fazer RPG, vou fazer acompanhamento com nutricionista, tudo por indicação do grupo, né, terapêutico, tudo com solicitações deles e tal. Continuar fazendo terapia, que é muito importante, tomar Se medicação, assim, cuidando, né? se cuidando, assim, eu não tô, desde o primeiro momento falavam pra mim assim, só vai funcionar se você mudar seu estilo de vida. E eu ficava revoltada naquela época, eu falava, o que que eu vou mudar? Você acha que eu tenho tempo para mudar? Mas eu acho que é pequenas progressões, pequenos ganhos, pequenas mudanças, pequenas coisas que você nem percebe, mas é tipo, tentar ver a vida de uma forma diferente, que é aquilo que você falou, a sensação que eu tenho é que eu ganhei uma segunda chance. Eu ganhei uma segunda chance e tem dias, e daí eu falo agora para as pessoas recém-operadas, né? Minha cirurgia foi dia 28 de agosto, vai fazer um mês agora. E tem dias que os momentos a maioria das minhas refeições me estressam, porque é tipo, ai, não sei se vai descer, às vezes pelo trauma, às vezes pelo incômodo. E daí ontem eu tava almoçando no horário do almoço, eu fui no restaurante perto do meu trabalho e tal. Eu continuo com medo de almoçar perto dos outros, mas assim, estou trabalhando nisso. E sempre levando a água e tal. E eu abri na galeria do celular o vídeo meu tomando o primeiro suco. E eu olhei a situação, o aspecto da minha pele, a situação que eu tava, a situação que eu cheguei. Eu lembrei da sensação de nada dar certo, de nada funcionar, de nada passar, de nada entrar, tipo assim, nenhuma ideia, porque daí eu tinha umas ideias malucas, falava, não, danoninho, mãe, danoninho. Eu sei que 2 dias antes da cirurgia eu pedi pra comer água de arroz. Eu queria água de arroz, porque eu queria sentir um gosto salgado, mas enfim, né? A gente vai sendo brasileiro, né? A gente Testando, né? vai dando um jeito. E daí, quando eu vi aquele vídeo, no horário do almoço, eu falei assim, vamos parar de ser má, porque eu sou uma pessoa extremamente pessimista. Eu falei assim, vamos parar de ser sem vergonha? Vamos parar de ser, como é que eu falo? Não só pessimista, mas vamos parar de olhar pra tudo isso dessa forma, tipo, cara, lembra onde você tava? Lembra a situação, tipo assim, você tá achando ruim de ter que levantar no meio do almoço, tomar um golinho de água, esperar um pouco, se acalmar? Pelo menos tá descendo, pelo menos você tá se alimentando, sabe? Tipo, É, com sabe? E certeza. daí foi muito importante, assim, essa reflexão, porque me deu, foi tipo, um tapa na minha cara, assim, tipo, garota, se situa. Foi tipo, né? Vamos se respeitar, vamos olhar pra realidade, tipo, amada, você não ganhou um esôfago novo. Sabe? Tipo, não é zerado, não é tipo, você não nasceu de novo. Você ganhou qualidade de vida. E isso tem suas limitações. Então, eu acho que foi importante por isso, assim, sabe? E, enfim, eu falo demais, desculpa. Devia ter falado antes, contado pra alguém, Não tenho assim. nem pergunta para fazer, porque você falou tudo. Eu falo muito, mas eu Não, mas acho tá que bom. É isso mesmo, assim, eu acho que tudo é importante, né? Para quem está do outro lado assistindo a gente também, assim, são detalhes, né? São coisas que as pessoas vão se. Muito do que você falou, eu lembro também da minha época, né? Assim, coisas eu lembro da minha época. E é uma coisa também que eu falo assim: só quem tem a Calaz é que entende. A gente se entende, assim, né? Porque realmente não é fácil, mas, enfim, se alguém quiser falar com você, como é que te acha? Quer deixar teu Instagram, algum é, contato?
É o eu acho que é Alana Plucinski, Depois eu você, acho. depois você me manda, que aí eu deixo aí para a galera. Não, Quero te conversa. agradecer, tá, Alana? Muito obrigada pelo seu depoimento. Ou vai entrar parte um e parte 2 ou então entrar tudo de uma vez. A Vou ver na hora outra aba. da edição, mas ficou bem completinho. Muito obrigada mesmo. Mas quero continuar, assim, o que eu puder fazer pra, tipo, uma coisa que eu senti muita falta na minha época era pessoas para conversar sobre. Ou pessoas para falar que fizeram Heller, e daí os poucos que eu conversava eram pessoas que se arrependiam da Heller, né? Mas enfim, eu tô sempre aqui, assim, quem eu puder conversar, tiver dúvida, enfim, eu quero ser essa pessoa. Avisar para o pessoal para deixar pergunta aí nos comentários, né? Para curtir, se inscrever, que a gente vai Isso. estar sempre por aqui colocando novidades. Beijo, tchau, Até. tchau. Beijo para todo mundo. Tchau. Ai.